Oi, oi, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui para o sétimo devocional, né? E nós iremos falar sobre aquele que sempre acalma a tempestade, que é o nosso Jesus. Amém? E a palavra vai se encontrar em Mateus 8, no seu versículo 23 ao 27. Somente esses versículos eu estarei lendo e vou estar orando e vou louvar. E depois estarei falando sobre a palavra, amém? Está assim: Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Senhor meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, toma em tuas mãos essa palavra, que não seja nada de mim, mas que seja o teu Espírito a estar agindo, Pai. Fala conosco, faz o teu querer, faz a tua vontade, Deus. Ministra os nossos corações da forma que o Senhor quer e que o Senhor sabe que nós precisamos, Jesus. Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso levantar, nosso deitar, o Senhor conhece tudo em nós, Pai. Então faz o teu querer, faz a tua vontade, Pai, e que eu possa ser mais uma vez um instrumento nas tuas mãos, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Oh, glória. Aleluias. Um louvor bem conhecido. Aleluias. E Ele é o nosso escape, né? Aleluias. Santo Espírito de Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Ele reina para sempre. Aleluia, oh glória. Jesus é maravilhoso em nossas vidas, né? Que Deus tremendo, meu Pai. Aleluias, meu Deus. Deus é maravilhoso. Nosso amigo, Espírito Santo. Esse Deus é tremendo, viu? É tão bom ouvir a voz do Senhor, é tão bom saber que Ele está conosco, sabe? É tão bom. Inveja é muito bom saber que o Senhor Ele está o tempo todo conosco, sabe? É bom demais. E saber que Ele é o nosso escape todos os dias, né? Porque como seria nossas vidas se a gente não tivesse Ele, né? O que seria das nossas vidas se a gente não tivesse Deus, né? Não seríamos nada, né? Porque é Ele que nos livra de tudo, é Ele que nos consola, é Ele que nos traz a paz, é Ele que traz o avivamento, é Ele que traz a paz, a alegria, o ânimo, a esperança que nós precisamos, né? Então, demonstre para Ele o amor que você tem por Ele, sabe? Essa é uma palavra assim muito maravilhosa, sabe? Que o Senhor gerou no meu coração.
porque Ele sempre acalma tudo dentro de nós. Basta nós clamarmos a Ele e acreditarmos que Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais e além do que a gente acha, que não consegue, mas Deus, Ele sabe. Ele nos conhece melhor que ninguém. Ele nos sonda, né? Aleluia, eu queria, ler essa palavra novamente, mas eu quero ler a partir do 18, amém? Eu não ia ler, mas eu resolvi ler agora, né? Que está assim: as dificuldades do discipulado. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus acalma a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Somente até aqui. Então, aqui nós vamos ver, o Senhor, Ele sempre está no meio da multidão, fazendo milagres, trazendo cura, trazendo libertação, E tudo que Ele ordena fazer é porque Ele sabe o que Ele está falando, E Ele sabe o que vai acontecer através da obediência, sabe? O Senhor, Ele sabe o que a gente nunca vai conseguir saber. Os mistérios de Deus são profundos, sabe? E é tão interessante o que Ele fala aqui. Quando um escriba fala para ele que aonde ele for, ele também seguiria ele, sabe? E ele falou que as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele quis dizer que ele não tem um lugar só, ele tem uma missão que não dá para ele ficar num lugar só. Não dá para ele ficar só naquele meio, como muitas vezes as pessoas só ficam ali, naquilo e parou. Não. A missão dele era peregrinar, falando do que o Senhor podia fazer, Falando que só Ele tinha as respostas, só Ele tem o consolo, só Ele tem a direção, Aleluias, Deus, orientando, ensinando o caminho certo, sabe? E Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina que a gente tem que deixar tudo para trás, sabe? Que a palavra do Senhor diz que
Se quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo e siga-me e tome a sua cruz, né? Então, muitas das vezes deixar tudo é difícil. É difícil você pegar, sair de um lugar e ir para um lugar que você não conhece, é desconhecido. Assim como Abraão, ele teve que sair do meio da tua terra, da tua parentela e ir para a terra que o Senhor ia mostrar para ele, né? Então o Senhor, ele sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes é necessário deixar, ou seja, desapegar das coisas. Não é que a gente vai abandonar todo mundo, não é isso. É que a gente vai desapegar, a gente vai aprender a ser dependente do Senhor em tudo, sabe? A gente vai aprender, aleluia, Jesus Cristo, não depender das pessoas para poder fazer algo que o Senhor já ordenou você fazer e já me ordenou fazer. É isso que ele está falando, ele está falando de dependência. Seguir ele é isso, é você ter dependência dele, saber que às vezes vai parecer loucura aquilo que ele está te falando, aquilo que ele está te direcionando, mas é o que ele quer que você faça. E aqui vai mostrar Jesus num barco com seus discípulos, né? E de repente, né, vem uma tempestade muito forte naquele barco, que até as ondas cobriu o barco e os discípulos desesperados. E Jesus estava lá tranquilo, dormindo. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquela tempestade ia parar. Porque ele sabia quem que estava orientando ele, quem que estava direcionando ele. Mesmo como eu falei da outra vez, mesmo Jesus sabendo que ele é o próprio Deus, mesmo ele vindo na terra, sendo 100% homem, 100% Deus, ele em nenhum momento ele diminuía o Senhor, sabe? Mesmo ele sendo o próprio Senhor. Só que, aleluias, ele veio como carne, né? E quem orientava era o Espírito. Por isso que tem, né? Deus, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque os três andam juntos. É uma trindade, né? E aqui vai mostrar, né? Os discípulos desesperados. E foram atrás de Jesus, falando para ele despertar, que ele estava falando que eles estavam perecendo para Jesus salvar ele, sabe? E Jesus falou para ele que homens é esse que tá temendo, que fé é essa, que pouca fé é essa, né? Aleluias. E assim que ele repreendeu o vento, se acalmou tudo. E eles ficaram admirados, porque ele falou, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mesmo eles andando com Jesus, não sabiam que era o Filho de Deus. Que estranho, né? Você andar e você não ter a sensibilidade de saber, de discernir que aquela pessoa é o próprio Senhor andando com você. E sabe o que mais me admira? É a tranquilidade que Jesus sempre passa para as pessoas. Sempre passou. E aqui ele passava tranquilidade para os discípulos dele.
Só que às vezes eles precisavam também de um despertar, assim. Perdão. Assim como a gente precisa de um despertar, muitas vezes, sabe? Da parte do Senhor. Então, assim, o que eu quero dizer nessa noite é que você sabe com quem você está andando. Quem que anda com você todos os dias? Por que você está tão inquieto, inquieta? Que aflição é essa? Você acha que Deus ele não pode acalmar essa tempestade que você está passando? Ou que eu passo? Ele pode, ele tem o poder de acalmar essa tempestade. Você só não pode deixar de crer. Você só não pode deixar de confiar. Sabe? E é isso que ele quer. Que a gente enxergue que ele tem todo o poder. Que a gente enxergue quem é que está do nosso lado. Sabe? Porque às vezes a gente anda com Jesus, mas a gente nem sabe quem é ele. Aleluias. E o que ele quer é isso. Que nós saibamos com quem a gente está. Quem é que está do nosso lado? É o Senhor. É Ele que acalma tudo. É Ele que abre porta onde não tem. É Ele que fecha porque Ele tem algo melhor. Sabe? É Ele que permite as coisas porque às vezes a gente faz as escolhas, mas às vezes Ele permite para nos ensinar também. Para a gente ter bagagem, sabe? Para a gente ter experiências com Ele, né? Mas não quer dizer que a gente vai ficar nessa tempestade para sempre. Não quer dizer que a gente precisa ficar desesperado como os discípulos ficaram. E colocar o Senhor contra a parede. Não. O Senhor quer que a gente realmente aprenda a descansar nele. O Senhor realmente quer que a gente aprenda a confiar nele. Ter fé de verdade. Porque sem fé a gente não agrada ao Senhor. E a gente precisa entender que Ele é aquele que pode tudo. E nós podemos tudo se a gente estiver nele. Lá em Filipenses 4,13 fala que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Sabe? Então a gente precisa ter isso conosco. Que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Sabe? E Ele nos ama de verdade. Sabe? E Ele faz de tudo para que a gente fique bem. Sabe? Então, não se esqueça disso. Que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para mim e para você. E que essa tempestade vai passar. Vai passar. Ele é o nosso escape. Mesmo que ninguém acredite, você tem que acreditar no que Ele pode fazer por você. Mesmo que todo mundo veja só sua derrota, mesmo que muitos só queiram puxar seu tapete, mesmo que muitos, aleluias, só tentam fazer de tudo para que o inimigo venha usar eles, para eles nos desanimar, sabe? Nos pôr para baixo, porque é o inimigo que usa as pessoas para isso, sabe? Mas a gente não pode se abater por isso, a gente não pode se abalar, porque os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? E a palavra do Senhor também vai nos dizer, no Salmo 30, que o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então a gente precisa, né, aprender que tudo que a gente passa é para o nosso crescimento, amadurecimento, e que a gente não vai ficar para sempre nessa tempestade, e que a gente não vai ficar para sempre nessa situação, e que uma hora o Senhor ele vai dar um basta, vai acalmar tudo e vai te dar a vitória. Então creia,
Em nome de Jesus nessa noite, tá? Eu vou finalizar o vídeo porque meu celular tá descarregando, tá? Mas eu espero que o Senhor tenha falado com você, assim como tem falado comigo, tá? Que Deus te abençoe imensamente, dê forças, graças, sabe? Te levante todos os dias para você não desistir do seu milagre, não desistir daquilo que o Senhor tem com você, não desistir das suas promessas, não desistir de servir ao Senhor, porque Ele está voltando, tá? Então que você possa nessa noite receber força, graça, revestimento, né? Que você possa receber fortalecimento do Senhor, renovo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Que o Senhor venha acalmar a tua alma nessa noite. Que o Senhor venha te dar estrutura. Que o Senhor venha te dar a paz que só dele vem. Amém? Então, fica com essa palavra, né? E que Deus continue falando com você. Amém? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Boa noite. E que tenhamos uma ótima quarta-feira. Para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.